Obrigado. Conhece? O horário, né? Nós vamos até que horário? 10 horas da manhã. Até o de tarde. Aí eu apanho quando eu chegar em casa, viu? 30 minutinhos, né? Uma boa noite. Muito bem. Que Jesus, na sua imensa bondade, nos envolva a cada um a fim de que participemos satisfatoriamente dessa reunião programada para a noite de hoje, né? Quando a gente assim se expressa é porque, por mais que a gente pense que a gente veio só para assistir ou ouvir uma palavra, a participação efetiva nossa, com as boas vibrações, a boa sintonia, é muitas das vezes fundamental para o bom êxito, né, desse nosso momento. Então que nós estejamos todos trabalhando, até porque esse é o tema da nossa reflexão da noite de hoje. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, né, justamente dos trabalhadores da última hora. Vou colocar uma água aqui também. Eu não sei se aqui no Itatiaia, viu, Leila, tá muito seco, mas pro lado de lá tá seco, viu? É para todo lado, né? Aonde nós vamos chegar, né? E esse capítulo, ele tem uma relevância muito grande, não desfazendo dos demais, obviamente, mas porque ele trata de um tema que, inclusive, Kardec deixou de comentar, né? Se nós pegarmos a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos identificar, dentro da estrutura básica da obra, que Kardec seleciona uma passagem do Evangelho, dentre aquelas existentes nos 4 Evangelhos, ele faz um comentário a respeito ali, e não em todos, mas na grande maioria dos capítulos, ele abre para a espiritualidade o que ele titulou chamar Instruções dos Espíritos. E o curioso é que dos 28 capítulos, obviamente o último deles é a coletânea de preces, mas vamos dizer, dos conteúdos dos 27 capítulos, todos eles Kardec faz o comentário, né, da passagem do Evangelho. O único capítulo que ele não comenta nada e já abre o capítulo com as instruções dos Espíritos é o capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. E Emmanuel, com muita propriedade, como foi perceptível aqui, na leitura do Pão Nosso, já nos trouxe, já no início aqui, a importância da lei do trabalho, né? E nesse sentido a importância do trabalhador. Somos espíritos imortais e nessa condição bailamos pelo universo, na criação extraordinária de Deus, na condição de co-criadores com o Criador. Então nós também, assim como a lei de trabalho é uma lei natural, ou seja, assim como ela nos afeta, nós de nossa parte também temos, né, na nossa dinâmica da vida, por excelência, realizarmos o trabalho. Tanto é assim que, pela própria lei da física, né, o trabalho ali, que é força versus aceleração, nós estamos envolvendo isso a todo instante. Quando nós estamos deitados e acordamos, mexemos os olhos para abrir, é um trabalho realizado. Então vejamos, nas coisas mais simples da dinâmica da vida, nós estamos realizando trabalho. Muitas vezes nós pensamos que o trabalho é só aquela atividade que a gente desenvolve e pela qual a gente recebe uma contrapartida. E não é bem assim, né? A lei do trabalho ela é muito mais ampla e nós vamos refletir um pouco sobre isso. E aqui no capítulo 20, como nós dissemos, Kardec não comenta. E meditando a respeito disso, pelo menos a conclusão a que eu cheguei é que nos parece que ele não faz o comentário aqui, se incluindo talvez como também nessa condição de trabalhador.
da última hora. E aí a gente comentar de nós mesmos não é muito recomendável, né? Mas enfim, o certo é que ele começa o capítulo com as instruções dos Espíritos, e aqui nós temos 3 subtemas. Os últimos serão os primeiros, que inclusive é a passagem que nós vamos fazer a leitura, a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. O primeiro item aqui que trata, né, que os últimos serão os primeiros, é uma verdadeira lição para nós em relação à lei do trabalho e o processo evolutivo pelo qual nós estamos todos, né, indistintamente inseridos. É da lei, né, a evolução. Mas antes da gente tratar aqui desse primeiro subitem, ou no primeiro, o item 1, a gente precisa se recordar, e eu estou dizendo isso porque eu sei que nós já temos a compreensão disso, que a obra, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema da noite é a reflexão do capítulo 20, o próprio codificador fez uma descrição muito relevante, dizendo que poderia se dividir, né, o trabalho de Jesus em 5 partes. Lembram? Sendo a primeira delas os atos comuns da vida de Jesus. E nesses atos comuns da vida de Jesus entram algumas discussões. Ele nasceu, né, em Nazaré, porque é Jesus de Nazaré, ou ele nasceu em Belém? Ele tinha irmãos ou ele não tinha irmãos? Então há divergências nos atos comuns da vida de Jesus. Segundo Kardec, a segunda parte refere-se às palavras de Jesus que foram utilizadas para que fossem criados os dogmas. Então, por exemplo, ele disse: eu e o Pai somos um. E aí tem os que defendem, então Jesus era o próprio Deus. E outros, não é isso que ele quis dizer. Eu e o Pai somos um, é no sentido de estar nessa sintonia, né, com o Criador, por excelência nessa sintonia. E alguns inclusive dizem, não, mas é porque tem Deus, né, tem Jesus, o Pai, o Filho e tem o Espírito Santo, formando uma trindade, mas uma unidade. Então vejamos, existe toda uma compilação, né, de dogmas em cima das palavras que Jesus nos trouxe. A terceira parte, segundo Kardec, poderia ser caracterizada pelas curas que Jesus promoveu. Vou citar também aqui um outro exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro. A cura, né, de Lázaro. Aí alguns dizem, não, mas Lázaro não estava morto. Porque se assim ele estivesse, não teria como ele recobrar o corpo físico, uma vez já tendo ocorrido o desenlace do espírito à matéria. Aí outros dizem, não, ele ressurgiu com a vida de Lázaro, né? Fez com que Lázaro realmente ressuscitasse. Há divergências sobre essas questões, assim como a cura do cego Bartimeu e outras. Estamos falando da terceira parte. A quarta parte, segundo Kardec, do Livro dos Espíritos, trata justamente das predições. Então, um outro exemplo, Jesus disse, e João anotou isso no Apocalipse, de 2000 não passarás, né? Chegarás e não passarás, lembram disso? E nós somos da geração do 2000, né? E 1900 e alguma coisa ali, a década de 90, foi de uma apreensão no mundo inteiro, porque boa parte dos cristãos acreditavam que chegava a 2000 e a coisa ia ter um fim, né? Já estamos em 2024, né, e percebemos que não era bem isso que se estava a dizer. Por certo, está se falando de ciclos da própria vida que vão se fechando e vão se abrindo novos ciclos, né, de oportunidades, de aprendizado para a família humana na Terra. Essas 4 partes que nós citamos aqui, quando a gente está fazendo essa reflexão, é porque o próprio Kardec nos disse, essas 4 partes, ou seja, né, os atos da vida comum de Jesus,
as palavras por eles utilizadas e que foram, as palavras por eles ditas que foram utilizadas para a criação dos dogmas. As curas e as predições são partes do Evangelho que há discussão, não há um consenso. Aí ele vem e diz assim, agora existe uma quinta parte, que é a moral do Cristo, que essa é intocável, é indiscutível. E é curioso que grande parte dos cristãos se ocupam com as 4 partes onde tem a divergência e que não tem a relevância tanta assim, vamos dizer, e se esquecem de aprofundar na moral do Cristo. E esse capítulo, os trabalhadores da última hora, e nós vamos pedir licença aqui já de imediato para ler a passagem de Mateus, que retrata essa passagem de Jesus. No nosso entendimento, está essa passagem inserida na moral do Cristo. Ou seja, ela é indiscutível, Ela diz respeito às questões mais caras da dinâmica da vida, ou seja, da nossa caminhada. Nesse sentido, então, Mateus anotou o seguinte, aquela passagem, do reino do céu ser semelhante a um pai de família, e aí ele vem narrando para nós que esse pai de família saiu de madrugada. Eu vou ler aqui do original, até para que a gente possa incentivar, poderemos contar aqui, incentivar para que vocês busquem na obra, A gente tem o hábito de assistir palestras, buscar hoje YouTube, vídeos, sem desmerecer essas iniciativas, porque também são importantes. Mas quando a gente vai buscar na fonte, ver com os nossos próprios olhos, tirar as nossas próprias conclusões, isso é importante também, E aqui nós temos, então, essa passagem. O reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então ele saiu de madrugada, encontrou os trabalhadores e falou, eu vou pagar 1 denário, para vocês por dia, se vocês assim desejarem, e esses trabalhadores foram. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservaram na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Não disse de valor, percebe? Lhes pagarei o que for razoável. Inclusive, é um princípio muito utilizado no direito, o princípio da razoabilidade. É a do equilíbrio, buscar-se o equilíbrio nas decisões. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo, ou seja, convidou mais trabalhadores. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, os quais disse, por que permaneceis o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Então, esse é o fato, Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e pague-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Paga primeiro os que chegaram por último, depois os que eu convidei primeiro você paga também, Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Mas quem chegou agora, trabalhou pouco, recebeu 1 denário, então eu vou receber mais. Trabalhei desde o começo do dia, Aqui simbolicamente o dia. Até porque a gente pensando na criação, o universo
é a vinha, vamos dizer assim, né? O universo é a grande escola. A Terra é para nós a sala de aula. O corpo físico é o uniforme que a gente usa para estar nessa escola, né? E a nossa existência é a série que nós estamos cursando, né? Então aqui, obviamente, que o dia é simbólico. Nós estamos falando de trabalho, a lei de trabalho é uma lei natural. Então ela vige, né, de forma plena e imutável como o próprio Deus. Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, né, sobre as leis naturais. Bom, e aí, seguindo o raciocínio, julgaram que ia receber mais, né, porque trabalharam mais desde o começo do dia. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo, porque eles receberam também um denário. E eles questionaram. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles. Quem que é o dono, né, da vinha? É o Criador, né? Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este um tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está aqui em Mateus, no capítulo... Aqui não, né? No Evangelho, na anotação de Mateus, no capítulo 20, os versículos de 1 a 16. Então, essa é a passagem. E lendo a passagem, que está traduzindo a questão do trabalhador da vinha, não o trabalhador, repetindo, né? Não a lei de trabalho como essa que a gente costuma enfrentar na nossa organização social, como eu desenvolver uma atividade remunerada, receber a contrapartida. Então esse é um trabalho. Não é desse trabalho do ofício que nós desenvolvemos que nós estamos a falar. Nós estamos falando da lei de trabalho que é universal. Ora, nessa perspectiva, num primeiro momento, poderia-se realmente entender que o senhor da vinha estaria sendo injusto com os trabalhadores. Porque, inclusive, na nossa dinâmica social, existe o trabalho por hora, existe o trabalho por tarefa, existe o trabalho na jornada, né, estabelecida de 8 horas diárias, não podendo ultrapassar as 44 semanais, daí em diante são horas extras. É assim que a gente organiza, né, a nossa estrutura social para o desenvolvimento das atividades referentes ao trabalho. E aí, nessa perspectiva, de fato, soaria injusto nós, né, ou seja, aqueles que trabalharam menos receberam o mesmo tanto dos que trabalharam mais, né? Mas ampliando os horizontes para compreender essa lição, nesse caso aqui, o trabalhador da vinha, ele não vai receber, o salário aqui não é nada material. O que está a se dizer aqui é que, né, qual é o recebimento para o trabalhador que se dispôs a trabalhar na vinha? É o recebimento de uma contrapartida. Mas essa contrapartida, no nosso entendimento, refere-se à luz espiritual. Não importa se você começou a trabalhar as suas forças, as suas inclinações, tomar conta do seu processo evolutivo, não importa se você começou há 1 milênio atrás ou se você começou semana passada. Porque aquele que se desenvolve, que está disposto a fazer essa transformação moral, qual é o salário que ele vai receber? Luz espiritual. Então, independe se você começou há milênios atrás ou na semana passada, porque qual é o salário? Se você está, né, num processo de autoconhecimento e buscando ser cada dia uma pessoa melhor, a cada segundo, o salário será a luz espiritual. Então, para Deus não importa se você começou, né, séculos, milênios atrás, ou se você começou ontem. Porque você vai adquirir luz espiritual.
E é a luz espiritual que nos diferencia uns dos outros. E não os títulos, as posses, as convenções sociais que são passageiras e mudam de tempos em tempos. O que faz com que a gente se diferencie é a nossa capacidade espiritual. E o poder não está nas coisas materiais do mundo. O poder é imanente em cada um de nós, mas principalmente ele se reflete naqueles que amam. Quem ama é poderoso. Quem ama consegue bailar pelo universo. Quem ama tem luz espiritual e faz a diferença na criação com o Criador. É tanto que Jesus veio nos convidar a vivermos a lei de amor. E aí, há uma passagem muito significativa na obra de Humberto Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de título Boa Nova, em que Jesus inicia o trabalho, o capítulo intitulado Primeiras Pregações de Jesus. É ali que ele inicia o trabalho. Narra Humberto Campos que ele havia permanecido alguns dias no deserto, em preparação, e ele demanda, rumo ao lago do Genezaré, ou conhecido como o Mar da Galileia. E é nesse percurso e nesse primeiro trabalho de Jesus que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a lei de trabalho ou sobre os trabalhadores da última hora. Alguns estudiosos costumam dividir a vida de Jesus em 3 partes, sendo a primeira delas a preparação, a segunda parte, as curas que ele fez e que chamou a atenção e tinha um propósito específico, e a terceira parte da vida de Jesus que ele se preocupou em deixar os ensinamentos. Porque são os ensinamentos que nos dão condições da autoiluminação, a autoevangelização. Ou seja, nos transformarmos, no dizer de André Luiz, cidadãos cósmicos, livres para bailar pelo universo. Livres de quê? De quem? Livre de nós mesmos, dos nossos equívocos, das nossas ainda más inclinações. Nesse processo de autoconhecimento, autoiluminação. E narra então Humberto Campos que Jesus sai do deserto, ele passa por algumas cidades e alcança ali Jerusalém. E nas portas do templo, vocês se lembram dessa passagem, nós estamos só recordando, ele tem um diálogo. Ele se senta ali às portas do templo de Israel, e o templo de Israel, naqueles dias, era um dos maiores templos construídos pela humanidade. Foi construído no reinado de Salomão, e Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, antecedido por Davi, e José era da linhagem de Davi, Jesus era judeu, e dizia-se das profecias antigas que o Messias viria da descendência de Davi, porque Davi era um dos 12 filhos de Israel, que em verdade era Jacó, que quando se encontrou com o anjo mudou seu nome para Israel. Daí o povo de Israel, daí as 12 tribos, uma delas sendo Judá, deu origem ao povo judeu. Jesus era judeu, Ele então se senta às portas do templo de Israel e fica ali em meditação, segundo narra André Luiz, trazendo dos anais da espiritualidade essa passagem que é belíssima. Salvo engano, é o capítulo 3 da obra Pão Nosso. Desculpa, Pão Nosso não. Boa Nova. Pão Nosso foi lido aqui, Depois vocês dão uma olhadinha. Inclusive, o último capítulo desse livro, ele trata do desenlace de Maria. Eu já li uma meia dúzia de vezes, toda vez que eu leio, a página fica toda enrugada, porque a gente chora, de tanta emoção. É belíssimo, como que Maria chegou no mundo espiritual. Aliás, a obra inteira é fantástica, Mas esse capítulo 3, então, ele narra que Jesus sentado
às portas do templo, e ele é interrompido ali nas suas reflexões, nos primeiros raios do sol, por um grupo de ociosos e de sacerdotes que estavam por ali. Se aproximam deles, alguns curiosos e alguns desses sacerdotes, e um deles se dirige a Jesus, vendo a sua fisionomia e percebeu ser ele um galileu, e ele questiona, e essa figura é Hanã, que mais tarde seria um dos juízes inclementes da causa de Jesus. Hanã se aproxima de Jesus e diz a ele: Galileu, o que tu fazes por essas terras? Até porque a Galileia, né, era uma outra região e ele tinha chegado em Jerusalém. E Jesus diz a ele: inicie o trabalho de implantação do reino de Deus sobre a face da terra. O sacerdote olha para ele, uma vestimenta simples, ele sozinho, dá uma risada e diz para ele assim: reino de Deus? O que você entende de reino de Deus? Até porque quem estava ali era um sacerdote, um doutor da lei, né? O que você entende de reino de Deus? Por acaso conheces Roma, a Grécia? Jesus lhe responde: conheço a lei de amor e a verdade. Impressionado com a resposta, o sacerdote continua: mas como? Um reino de Deus assentado na lama? Por acaso és apoiado por algum príncipe? Tens algum poder para a implantação desse reino? E Jesus lhe responde, né, que não existe força maior do que o cisel do trabalho e o mármore da boa vontade. Mais ou menos com essas palavras. Eu posso até ter trocado, vocês vão desculpando, que eu já li já tem um tempo, viu, Leila? Mas a essência do diálogo é essa, né? Mais impressionado ainda com as respostas daquele galileu, o sacerdote ainda assim lhe questiona, né? Tudo bem, mas como vais implantar esse reino de Deus? Cadê? Onde os seus seguidores? E Jesus responde ao sacerdote: os meus seguidores virão de toda parte. E ele responde, rindo e cuspindo ao chão: por certo, o mundo está cheio de tolos, né? E ele sai dali da presença de Jesus, demanda até a Torre Antônia, no templo de Israel. Jesus permanece por mais alguns minutos ali, em meditação. Depois ele demanda, né, por algumas cidades, Canaã, e chega até as margens do Genezaré. Ali ele chega e encontra os pescadores naquela agitação da pesca. Ele se aproxima de um dos barcos e visualiza Pedro e seu irmão André. Chega mais próximo e diz assim: Pedro e André, venho lhes convidar para a implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Eles, impressionados com aquela palavra, e André reconhecendo ali Jesus, porque já tinha ouvido falar dele em Betsaida e outras cidades das circunvizinhanças, lhe questiona: não és Jesus, né? E que reino é esse? Por acaso é possível construir um reino aqui à margem do Genezaré? Temos aqui casas simples, né? Como é que é esse reino, né? E Pedro interfere no diálogo. É certo que Jesus, nesse diálogo, fala do reino de Deus que estaria por ser anunciado e construído sobre a face da terra, na perspectiva da lei de amor, da união de todas as criaturas em favor do bem comum. E emocionados, eles dizem, né, abraçam Jesus e dizem: nós estamos prontos. Até porque André disse: parece que essa voz, eu já ouvi essa voz em outro momento, né? Talvez são os compromissos espirituais que a gente firma, né, na espiritualidade, antes de volver à terra. O certo é que dali ele sai até
a praça central em Cafarnaum. Jesus entra na coletoria de impostos, se encontra, né, com aquele que depois seria, se encontra com Levi e que depois seria o apóstolo Mateus. E diz a Levi: Levi, que tu fazes aí? E ele responde: estou desenvolvendo o meu ofício, colhendo os tributos para César. E Jesus diz a ele: segue-me e busque os tesouros dos céus. Ele, impressionado com aquela fala, também diz ao mestre: estou pronto. Os três e Jesus demandam até a praça central, e ali Jesus faz, dentre outras, uma das primeiras pregações públicas. E ele passa a formar o primeiro colégio, do que mais tarde denominaram apóstolos. Até porque a diferença entre seguidor de Jesus e apóstolo não são esses títulos que alguns dizem por aí, né? O seguidor é aquele que acredita, enfim, que busca seguir. Mas o apóstolo é aquele que dá o testemunho. E dos 12 apóstolos, 11 tiveram morte violenta. Pedro, inclusive, sendo crucificado de cabeça para baixo. O único que não teve morte violenta foi João, que cuidou de Maria até o seu desenlace ali em Éfeso. Mas o interessante é que ele forma esse primeiro colegiado dos 12, que seriam, quem sabe, na tarefa do mestre, os da primeira hora, né? Do cristianismo ali primitivo, nascente. Mas assim como o pai aqui da vinha, Jesus, na condição de governador do planeta, e quem assim diz é Emmanuel, comparando ele ao grande gestor do nosso planeta, na condição de espírito puro, e Emmanuel nos diz que existe uma comunidade de espíritos puros que governam todo o nosso sistema solar. E naquela obra Caminho da Luz, ele nos revela que esses espíritos se reuniram por 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira vez, assim como se fosse uma assembleia da ONU, né, que os representantes ali comparecem para discutir os temas, deliberarem. A primeira, segundo Emmanuel, foi quando a própria criação, né, das condições para que a Terra recebesse o princípio inteligente, porque ele é que direciona e potencializa o princípio material. E a segunda vez foi quando da vinda de Jesus à Terra. Narra-se ali que Jesus teve que fazer um trabalho extraordinário para ofuscar a sua luz espiritual e vir envergar um corpo de carne na Terra, né? Sem entrar nessa discussão se o corpo era fluídico, enfim, né? Até porque isso é secundário. Isso entraria nas 4 partes, lembra do Evangelho? Isso não estaria muito dentro da moral do Cristo, que é o que a gente busca compreender melhor a cada dia. E então, desses 12, nós temos notícia dos 70 da Galileia, lembram? E depois os 500. E hoje são milhares e milhares de trabalhadores seguindo os passos de Jesus. A resposta que ele deu para Hanan vem se cumprindo no deitar dos séculos. Para além das escolas do cristianismo, o certo é que o Evangelho continua avançando, levando luz para as criaturas no mundo. O Evangelho, se nós fôssemos buscar um instrumento para fazer uma comparação, poderíamos chamá-lo de bússola, né? Para que serve uma bússola? Para orientar, né? Mas será que no mundo ainda tem muita gente desorientada? Eu acho que aqui do lado de Itatiaia, né, Goiânia, não tem não, né, gente? Mais para lá, né? Em toda parte, né? Buscando orientação. E nos dias mais atuais poderíamos dizer que é o GPS, né? O Evangelho é o grande GPS. Acontece que o GPS fala assim, daqui a 100 metros à direita. Você fala, não, eu vou é reto. Está errado. Aí ele fala assim, volta, né? Pega agora então para a esquerda. Não vou voltar não. Eu vou virar para a direita agora. No exercício do nosso livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas, nós, no processo de aprendizado que é natural, a gente ainda se equivoca muito, né? Mas nós já temos o GPS. O Evangelho está aí.
E muitas vezes tem dificuldade de operar esse GPS. Então o Espiritismo vem como uma grande lupa, que faz com que a gente olhe para esse instrumento extraordinário, né, a bússola e o GPS, para que a gente possa operar melhor o que está ali na condição desse instrumento extraordinário de orientarmos, ou de nos orientarmos diante da dinâmica da vida. E quando a gente fala então dos trabalhadores da última hora, alguns até dizem trabalhadores da última chance. Alguns podem dizer assim, mas aí está fazendo terrorismo, né? Porque Deus tem paciência com a gente, não é a última chance. Mas a gente sabe que é chegado o momento da grande transição, ela está em curso, né? E que muitos dos espíritos que estão tendo oportunidade na Terra, pode ser que não tenha mais, vão ser convidados a contribuir em outras esferas, né? Então, quando se diz que o momento é agora, é esse convite que está posto por Jesus para que nós, na condição de trabalhadores, né, dessa última hora, façamos dois trabalhos, ou um trabalho único, mas em duas dimensões. Uma dimensão é o trabalho íntimo, de nós, né, prestarmos atenção nos pensamentos que nos chegam, que muitas das vezes não são nossos, e que acabam nos influenciando para as nossas falas e as nossas ações. É nós prestarmos atenção nas palavras e a forma com que nós estamos expressando, nos comunicando com os nossos semelhantes. É prestarmos atenção no que temos feito, né, de nossas vidas diante das oportunidades que nos chegam a cada dia. É esse trabalho de autoconhecimento que é o convite do trabalho íntimo, né, que nós estamos sendo convidados a todo instante. A autoiluminação. E tem uma outra dimensão do trabalho, que é o trabalho na nossa comunidade, na condição de co-criadores com o Criador. Trabalharmos na seara do bem. A vinha dita aqui é a seara do bem. O que eu posso fazer para auxiliar? A pessoa me para no farol, eu já sei que ela vai comprar bebida alcoólica, isso e aquilo, né? Ele vem com a história que eu já sei que é mentira. Mas você vai julgar primeiro e perder a oportunidade de auxiliar? Que seja com a palavra, então, se entende que o recurso material não seria apropriado para aquele momento, mas muitas vezes nem o vidro do carro a gente abre. Estamos perdendo a oportunidade de fazer o bem. Às vezes é em casa uma palavra, né, enviesada, uma discussão que a gente quer dar a última palavra, nem que eu corro no corredor, dou um grito e fecho a porta, mas eu dei a última palavra. Será que é esse, né, o caminho da criatura evangelizada, ou é aquela que silencia, compreende o outro dentro das suas condições, mas que busca a harmonia, a paz, o equilíbrio nas relações? E assim a gente vai identificando, né, que tanto o trabalho íntimo na dimensão interior, quanto o trabalho em favor do bem comum, é o convite do Evangelho para nós. Sermos pessoas melhores a cada dia. Sejamos aqueles que compreendem mais. Porque a gente quer exigir do outro compreensão para conosco, mas não caminhamos 1 centímetro diante de compreender também as dificuldades do nosso semelhante. Sejamos aqueles que amem mais, que amam mais. Que independente da escola do cristianismo, ou do time de futebol, do partido político, eu vou entender que ele é meu irmão acima de qualquer coisa. E assim que eu possa, eu vou auxiliá-lo. Sejamos aqueles que perdoam mais as ofensas, as dificuldades nas relações. E assim a gente vai construindo esse trabalho que é o convite do Evangelho, né? O trabalhador da última hora é nesse sentido, de sermos a cada dia criaturas melhores. E para a gente encerrar a reflexão, compreendendo então que a lei de trabalho, ela é uma lei natural, está para além dos nossos ofícios, e quem trabalha em favor do bem está trabalhando, na verdade, em última análise, em seu favor próprio, porque está contribuindo com a criação, e o cosmos conspira também ao nosso favor. A lei das energias, né, semelhantes se atraem. Quem ama nunca está desamparado. Quem faz o bem nunca está desassistido. Está nessa corrente extraordinária da criação, em sintonia com ela. O caos é aparente,
O que vige é o cosmos. Não sei se já disse isso aqui, mas as mulheres entendem muito disso, né? Elas vão na farmácia para comprar cosméticos. Cosméticos porque o cosmos é a beleza, a harmonia, o equilíbrio. O cosmético é para melhorar essa beleza, né? Esse equilíbrio. O caos, que é o contrário, ou, né, seria o cosmos em desequilíbrio temporário, porque tudo gravita para o equilíbrio, para a beleza, porque é da lei de Deus, faz parte e é criado pelas nossas próprias escolhas. Então, se nós escolhermos bem, nós não vamos nos vincular aos desequilíbrios, aos sofrimentos, às dores. Pelo menos nessa encarnação, vamos plantar diferente, para amanhã colhermos frutos diferentes e trabalharmos com resignação no nosso processo evolutivo. E para finalizarmos, nós nos lembramos de uma passagem muito significativa em que o Gandhi participava de uma conferência na Inglaterra para um grupo de teólogos, e um teólogo perguntou a ele, né, o que era preciso fazer para que o cristianismo se difundisse na Índia. Por óbvio, foi uma pergunta deseducada, porque o teólogo sabia por certo que o Gandhi não era cristão, né? Mas ainda assim ele respondeu. Falou, 2 coisas é preciso fazer para que o cristianismo se expanda na Índia. Eu falei, quais são elas? Primeiro, que não se deturpe a mensagem de Jesus. E segundo, que os cristãos vivam como Jesus viveu. Aí eu acho que já desistir de expandir na Índia o cristianismo, né? Estava muito difícil. Essa é uma passagem significativa. E agora sim, encerrando uma outra. Porque quando Gandhi respondeu, o que ele estava dizendo? Né? Nos convidando, nós, os cristãos, a trabalharmos, ou seja, vivermos como Jesus, sem as deturpações que os próprios interesses humanos, ao longo dos séculos, geraram, né? Principalmente nessas 4 partes que nós falamos do Evangelho. Aí tem discussão para todo sabor, né? Mas a moral do Cristo é intocável. E encerrando a reflexão sobre essa significativa passagem do trabalhador da última hora, nos lembramos que aquele cientista foi visitar Jerusalém e perguntou ao guia turístico se naquelas escadarias ali do templo, se realmente Jesus tinha passado por ali. E o guia turístico falou 100% que ele passou por aqui. E ele então pediu licença, se sentou, começou ali uma reflexão e logo se emocionou bastante. O guia turístico ficou impressionado, se aproximou, perguntando se ele estava passando mal, se queria uma água. Ele falou, não, estou ótimo. Inclusive, estou tão emocionado assim, em saber que aqui Jesus deixou suas pegadas luminosas, né? E posso te dizer, e esse cientista era Armstrong, e ele disse assim para o guia turístico, eu estou mais emocionado agora, nesse instante, do que quando eu pisei na condição do primeiro homem que pisou na Lua. Saber que Jesus passou por aqui, eu estou tendo a oportunidade, né, de seguir os seus passos, de compreender essa mensagem extraordinária dele, para mim é algo incomparável. E a notícia é boa, né? Se quando nós fomos degradados de onde viemos, por certa a intenção de Deus era que nós criássemos aqui na Terra, e vamos ter que caminhar para isso, criarmos um verdadeiro jardim do Éden. E se Jesus é o grande coordenador dos trabalhos desse jardim, a notícia é boa, viu gente? Ainda tem vaga para jardineiro. Depende de cada um de nós. E que Jesus, né, na sua imensa bondade, possa nos fortalecer em nossos melhores propósitos, né, de servir e de amar. Muito obrigado.